Bom, então a gente está recebendo hoje aqui para a gente conversar com o Kleber Monteiro, que é autor do livro Da Lama à Grama. Ele que fez viagens quilométricas aí para mostrar um pouco da realidade do que é o futebol carioca na Série C do Campeonato Estadual, né? E vai contar um pouco para a gente aqui então sobre o livro. Quem participa também é o Sérgio, que ajudou diretamente o Kleber aí na questão dos jogos, né, para fazer o livro. E também o Sinho, que é presidente do Magiense, que é um clube aí do interior do Rio de Janeiro. Então, primeiramente, muito boa noite para vocês. Obrigado pela participação aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo interesse, né, de tá ouvindo essa história, né, para reportar aí, né, como é que foi feito esse livro inusitado, eu diria assim, porque é um livro completamente, né, fora da normalidade, vamos dizer assim, do futebol, né? Sim, sim. Por favor, Sérgio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Kleber. Boa noite, presidente Sim. Foram muitas aventuras, foi muito gratificante poder fazer parte desse projeto, né? Mas eu, particularmente, sou fã do futebol dos clubes de divisões inferiores. Inclusive, acompanhei o Friburguense na caminhada na volta à primeira divisão no passado. Eu estive em Moça Bonita na decisão do segundo turno. O Friburguense ganhou de 1-0 do América. E foi isso, mostrar um pouco do lado mais humano do nosso futebol. É muito legal, o livro é bem interessante nesse ponto. Sim, e eu queria ouvir um pouco de vocês, então, para a gente começar aqui essa conversa, enquanto o Sinho acaba de ajustar ali o áudio, de como surgiu essa ideia, Kleber. Como surgiu a ideia de escrever o livro sobre esse tema? Você é professor, não é isso? Sim, eu sou professor do Sistema Público, né, de Educação do Rio, né, professor do Estado. Eu leciono biologia, né, mas não é só biologia, porque eu tenho pós-graduação em Química, então eu posso também dar aula de Química, tá? Dou aula de Física, então, na verdade, eu pego as 3 matérias, mas de cadeira mesmo eu sou biólogo, entendeu? De cadeira mesmo, entende aqui? De cadeira mesmo eu sou biólogo, então a gente... na verdade, esse planejamento de estar escrevendo esse livro, por que eu resolvi escrever esse livro? Primeiro porque eu tô com 49 anos, né? Então eu sou de uma outra época, né? Eu sou da época onde você tinha o futebol carioca sendo extremamente valorizado, né? E os clubes, vamos dizer assim, porque eu não gosto dessa expressão, clube pequeno, mas os clubes de menor expressão, né? Eles tinham um papel muito importante na competição. Então era comum, né? A gente nascer e ver o futebol com bom sucesso, com o Laria, com o Friburguense, com esses times, né? E na verdade, o start para começar esse livro foi uma febre mundial, né? E aí falo disso no livro, né? Que eu sou muito crítico, que essa febre ela não chegou de forma ostensiva aqui no Brasil, tá? Que é justamente o quê? É se valorizar aquele futebol de bairro, se valorizar o futebol raiz mesmo, né? Como a gente tem, por exemplo, na Inglaterra, como a gente tem na Alemanha, no São Paulo, né? Como a gente tem na Argentina, os clubes de bairro lá são fortíssimos, né? Tem uma identidade muito forte. Então, num determinado momento, eu me animei com esse início dessa conversação sobre valorização e negação ao futebol moderno, né? Mas aqui no Brasil a coisa não emplacou. Então, aqui no Brasil a febre veio e ela foi embora muito rapidamente, e os clubes de menor investimento, eles voltaram literalmente, né? Ficaram esquecidos no limbo. Então, o livro, quando eu planejei escrever o livro, ele foi um projeto que já estava na minha cabeça há 3 anos. Só faltava eu me ordenar o meu tempo para estar conseguindo, né, acompanhar esses jogos e, consequentemente, estar, né, fazendo esse livro. Tá? E eu só consegui isso com planejamento de 3 anos. Tanto que, por pouco, muito pouco, eu não fiz esse livro de novo em 2019. Por quê? Porque o campeonato iria começar em junho de 2019. Meu pai faleceu em maio, tá? Uma semana depois, a minha mãe caiu e fraturou o fêmur, né? E uma semana depois o campeonato começou. E aí eu já tinha deixado, né? Falei, bom, eu já estou sem a cabeça porque eu perdi meu pai há menos de um mês, minha mãe caiu, está operada.
então eu não tinha cabeça, literalmente, para fazer esse livro. Só que aí as coisas começaram a acontecer para escrever esse livro. E uma das coisas que começou a acontecer, né, na verdade, foi que você não teve a primeira rodada. Então, a primeira rodada que eu ia cobrir, agora, se eu não me engano, acho que foi entre Barcelona e Queimados, se eu não me engano, não existiu por WO. Então, WO é uma coisa muito comum nessa terceira divisão. E aí, por isso, eu consegui me planejar para fazer a partir do segundo jogo. Tanto que o livro começa na segunda partida. Então, o livro já começa, vamos dizer assim, torto, né? Porque ele já dá uma ideia do que é a terceira divisão no início. Na primeira linha, você já tem noção de que a primeira rodada não existiu por culpa de WO. Sim. E Sérgio, você falou que gosta muito aí da questão do futebol e tudo mais, então onde você entra aí nessa questão do livro? Então, Guilherme, eu entrei primeiro como incentivador do meu amigo, porque se eu tivesse a coragem que ele tinha, a cara de pau que ele teve de chegar, conversar com as pessoas, procurar saber, ir com a agendazinha debaixo do braço, igual ele fez, sendo confundido às vezes como olheiro, outras vezes nós fomos confundidos como pessoal da máfia das apostas, inclusive nos estádios. O meu interesse foi eu sempre quis ir assistir aos jogos desses clubes, só que eu não tinha companhia. Eu encontrei um amigo de longa data, que é tão louco quanto eu por futebol. Aí eu juntei o útil ao agradável, foi prazeroso demais. Várias histórias engraçadas que não estão no livro, muitas situações inusitadas, histórias de vida de jogadores, de trabalhos de presidentes, muita coisa bem interessante. Se eu pudesse, eu faria um desse todo ano, com o maior prazer do mundo. Foi muito, muito gratificante mesmo. Na verdade, Guilherme, o Sérgio é coautor do livro, entendeu? Não falo isso não, senão eu vou pegar royalties aí. Pode. Então, na verdade, o que acontece? O Sérgio, ele teve uma ajuda, assim, absurda, né, em estar fazendo o livro, porque não sei se você conhece a realidade de uma terceira divisão, de uma divisão abaixo da segunda, que já é complicado, mas é tudo muito difícil. Então, por exemplo, a gente não tem VT, a gente não tem... Eventualmente, a gente tem um gol mostrando no site da federação, mas a gente não tem VT. E a gente não sabe o nome dos jogadores. Então, o livro ele foi tudo feito com essa agenda surrada, tá? Que o meu grande amigo Luna, advogado, ele me deu em 2016, né? E eu ia relatando na agenda, relatando a numeração dos jogadores. Então, tipo, o 6 cruzou para o 9, que chutou na trave. E depois, né, eu pegava a escalação e ia formando a resenha esportiva. Mas eu não fiz o livro só como resenha, porque senão ia ficar uma coisa muito chata, né? Você pegar um livro somente para você ver, né, a resenha do jogo em si. Então, na verdade, o livro, por incrível que pareça, né, eu consegui o retorno que eu estou tendo do pessoal que está lendo o livro está sendo maravilhoso, porque eu estou vendo que aquilo que foi planejado foi colocado no livro mesmo, né? Um amigo mesmo, ele falou, cara, eu estou gostando muito da parte do intervalo, quando você fala do intervalo, então fala o que tinha para comer no estádio, né? Como é que era o banheiro do estádio, se tinha bica ou não tinha bica, entendeu? As histórias engraçadas, né? Tanto da minha ida até ao jogo, como no intervalo e a volta, ele está gostando muito mais dessa parte. A minha tia, por exemplo, ela só está lendo essa parte, porque futebol não é com ela. E, ao mesmo tempo, esse livro está suprindo a necessidade, né, daquela galera que participou da terceira divisão, os jogadores, os técnicos, o Cinho que está aí não está conseguindo falar, da gente o quê? Da gente dar voz para esse pessoal, para o pessoal sair, né, e ver quem é, por exemplo, um Vitinho do Juventus, né, que é um lateral esquerdo que atua tanto na esquerda como no meio, né? Eu vi a habilidade nele absurda, né? E aí eu lamento porque que o Vitinho não está num clube, né, mais forte, vamos dizer assim, né? O Baiano, né, que é um veterano, né,
desse futebol raiz, do que a gente diz. Então o livro todo foi feito nesse sentido, ele tem uma parte que é muito boa de se ler, muito engraçada, porque é a minha vida, e quem me conhece sabe que a minha vida é uma comédia por si só, né? E a parte estrutural dos jogos. Então a parte estrutural dos jogos está focado justamente para o pessoal do futebol, que gosta do futebol, entendeu? Sim, inclusive você falou aí dessa parte estrutural, eu queria que você contasse um pouco sobre como foi essa trajetória, né? Esse dia a dia aí, cobrindo e viajando, essas viagens quilométricas que você inclusive citou, cobrindo esses times de menor expressão. Na verdade, né, em algumas situações o Sérgio estava comigo, em muitas situações, e o Sérgio me ajudou em muitas coisas. Lance que passava, eu falei, quem cruzou? Aí estava o Sérgio, um amigo da rádio, que falou, cruzou tal, e a gente ia formatando o texto. Na verdade, esse livro ele foi planejado, né, pela dificuldade mesmo. Então, a dificuldade, por exemplo, de se chegar no estádio do Nova Cidade, entendeu? Eu odeio dirigir, né? Eu não gosto de dirigir. Então, tipo assim, quando a minha esposa, eu enchi o saco dela para ir comigo, ela está relatado no livro e tudo, quando a minha esposa não podia ir, o Sérgio também não podia ir, o que acontece? Eu me deslocava para os locais de ônibus. Então, por exemplo, o Sérgio até virou para mim e falou assim, e aquela mania do brasileiro, né? A gente sempre deixa a coisa para a última hora. Então, teve o jogo que eu ia fazer, então como é que eu fiz o livro? Cada rodada eu escolhia um time, né, como mandante, e vivenciava aquele time no jogo. Então eu ia, por exemplo, jogo do Juventus e Carapebus, né, que foi o primeiro jogo que eu fiz. Então o mando de campo era do Juventus, o jogo foi no estádio... Desculpa, o jogo foi no estádio Nova Cidade. Eu fui para o estádio, eu conto tudo do estádio, e aí depois eu conto um pouco da história do Juventus, né? E aí qualquer informação da internet a gente tem, e aí tem a coisa engraçada que depois eu vou falar. E aí eu fazia a resenha do jogo e falava também do estádio, porque tem muita gente que tem interesse em conhecer um estádio de futebol, né? E nunca ouviu falar. Entendeu? Então tem muita gente que hoje em dia, principalmente a molecada, eu sou professor, eu vejo isso, meus alunos quando falam assim, a Rua Bariri, o que é isso, professor? Eles nem sabem o que é a Rua Bariri. Né? E eu costumo dizer, eu relatei no livro, que a importância da Rua Bariri para o carioca, né? Eu julgo, a importância da Bariri para o carioca é como se fosse lá a Bombonera para o torcedor do Boca Juniors. Né? Então, tipo assim, o estádio do Olaria sempre foi aquilo ali, um estádio com um gramado horroroso, né? Continua, o Sérgio pode dizer isso, porque ele foi a jogos da segunda, então, bem na Bariri, então, campo horroroso, mas é a realidade, entendeu? Então, o jogo ele foi todo feito assim, e as viagens, elas foram feitas ou de trem, né? Ou de ônibus, ou de carro, né? Então, por exemplo, eu tive o último jogo que eu fui fazer do segundo turno, tá? Porque eu deixei esses times que jogam distantes por último, então foi até um ponto que principalmente eu penei, um dia eu tive que ir para Arraial do Cabo, no outro dia eu tive que ir para Cardoso Moreira, entendeu? Então, tipo assim, porque o livro ele foi feito de uma forma um pouco anárquica, então eu não me programei muito, o que veio acontecendo eu ia fazendo e por aí foi. Então eu fui fazer esse jogo do Cardoso Moreira 6 horas dentro do ônibus. O tempo de viagem daqui para São Paulo. Né? E tem essas aventuras, então está tudo relatado no livro. Né? Todos os estádios que são usados na terceira divisão, eu fui, né? Nós fomos, o Sérgio também foi. Tem histórias engraçadíssimas, né? Por exemplo, o estádio do Nova Cidade é o estádio único do mundo, né? E quem comprar o livro vai entender por que ele é um estádio único do mundo. Você, quando o teu livro estiver chegando aí, você vai entender. Eu não vou falar para não perder, né, a graça. Mas são coisas assim que elas parecem que aconteceram de propósito para escrever o livro. Então, eu fiquei realmente encantado, porque as coisas aconteciam e elas iam literalmente aparecendo e eu ia relatando tudo aquilo. Então, quem lê o livro, né, pode até pensar de uma certa forma que muitas das coisas eu coloco para ter um cunho cômico, alguma coisa engraçada, mas não é. O Sérgio está aí para me provar, e eu até guardei essa agenda surrada aqui,
porque as anotações toscas, né, elas estão todas aqui nessa agenda. Então é tudo, né, anotação de lápis, né, que eu ia anotando, o relógio do meu pai, marcando o tempo. Então tá tudo aqui. Não é ficção a obra. Embora pareça ficção, não é ficção. A agenda é a prova real das coisas que aconteceram. Fora o que não foi pro livro, né, Kleber? Sim. Situação que não foi pro livro. Não sei se o Guilherme, posso contar umas 2 histórias rapidinho aqui, Guilherme? Pode, à vontade. Pode. Teve um jogo que a gente foi assistir lá no estádio Los Lares, em Xerém. O estádio é maravilhoso. Aí quando a gente tá saindo do jogo, nós dois, a gente é a favor dos bichos soltos, né? A gente é a favor do bicho na natureza. Aí tinha uma gaiola lá no estacionamento do estádio. Alguém estava querendo pegar algum passarinho, alguém prendeu um passarinho. Aí a gente ficou transtornado. O Kleber ficou vigiando e eu fui destruindo a gaiola e o dono não vai saber que foi eu mesmo. Então a gente salvou alguns passarinhos aí de serem aprisionados. E a outra história foi o risole de cadáver que a gente comeu em Itaboraí. A gente chegou para assistir o jogo cheio de fome, a fome de outro mundo. O único lugar que tinha aberto era um senhorzinho e tinha um risole lá de 2 olhos de carne. Tava esperando a gente. Mas quando a gente deu a primeira dentada, a segunda já deu aquele amargo na língua, né? O Kleber jogou fora. Eu, como acho que jogar comida fora é pecado, fui fazer o exame todo. Aí ficou apelidado como risole de cadáver, que tão horrível que era. Pecado é comer aquilo que tu comeu, aquilo que é pecado comer. Vem cá, o Cinho chegou. Cinho, presidente do Magiense. Tá beleza aí, Cinho? Acho que agora sim. Agora beleza. Boa noite, Então Cinho. esse aí é o grande amigo Cinho. Guilherme, pode dar voz aí ao Cinho. É isso aí, Cinho. Boa noite. Obrigado pela participação aqui também. Agora sim a gente conseguiu resolver aqui a questão do áudio. Conta pra gente então também sobre esse dia a dia aí como presidente do Magiense. Pausou de novo. Pausou de E novo. deu ruim de novo para ele. Vai. Agora Vai, Uma boa noite, Guilherme. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Cinho, Guilherme te fez uma pergunta aí. Eu não consegui ouvir, que parou. Pode fazer, repetir, por favor? Sim, sobre o dia a dia aí como presidente do Magiense. Ô, Guilherme, correria, né? Como todos os clubes, é diferente. Sim, e o Kleber estava falando aqui, o Sérgio também, sobre as curiosidades, assim, as dificuldades também que vocês têm que enfrentar, né? Com menor investimento e tudo mais. E como funciona, então, essa questão aí, nessa diferença que vocês encontram em relação à elite do futebol, que é o que o Kleber relata um pouco no livro também? Então, cara, Guilherme, pra gente aqui é tudo muito novo, né? A gente é um clube novo, como fundado novo que eu falo profissionalmente, né? Em 2018, profissionalmente a gente foi onde que a gente se federamos e conseguimos com 30 dias montar uma equipe e aquilo tudo mais que você já deve conhecer, a história do Magiense. Mas, então, nesse momento, até no primeiro momento, estava dando tudo certinho, até vir a pandemia, né? Quando chegou a pandemia, aí a cidade teve um baque financeiro, as empresas outro baque, e a gente está agora na correria para ver que a gente consegue se reestruturar para a gente poder disputar a competição. Guilherme, deixa eu rapidinho dar um cortado aqui para te dizer como eu conheci o Cinho. Sim, à vontade. Na verdade, o que acontece? Eu todo jogo eu fiz nesse sentido. Então teve um jogo que a gente foi fazer em Los Lares, que foi 7 de abril e Magiense. Tá? O Magiense ganhou. E a gente foi fazer esse jogo. E o que acontece? A torcida do Magiense é uma torcida muito fanática. Tá sempre no estádio. É uma torcida pequena, mas é uma torcida muito participativa. Como a do Maricá, como a do Rio São Paulo. Então, quando eu fui fazer esse jogo, que era o mando de campo do 7, né?
E aí a gente fez toda a resenha em cima da história do 7 de abril, né? E contando toda a partida. E no final, quando a gente saiu em Los Lares, estava indo embora, né? Eu virei e falei assim, Sérgio, eu virei e falei assim, pô, tem uma galera do Magiense ali. Vamos chegar lá e eu tenho que conhecer esse pessoal, porque quando a gente for fazer o jogo do Magiense, eu quero pegar algumas situações, quero conhecer alguns jogadores, sei lá, a torcida. E aí, o que acontece? Tinha um indivíduo que estava sentado na beira da estrada, com um pratão, né? Eu falei, esse é o cara, esse aí deve ser chefe da torcida, deve ser um louco pelo Magiense. O que bate o bumbo, né, Kleber? Eu fui, me apresentei, né? Falei, bom, meu nome é Kleber e tudo, eu estou escrevendo um livro e tudo, não sei o quê. Amigo, olha só, eu pretendo fazer um jogo do Magiense e eu estou precisando de um contato de alguém do Magiense para quando eu estiver fazendo Magiense, ele me dá todas as dicas. Aí ele foi e me deu o telefone dele. Eu falei assim, desculpa, quem você é? Ele falou assim, eu sou o presidente do Magiense. Ou seja, o presidente do Magiense estava quase na rua, vendo pratão de Mocotó, depois do jogo. Então, tipo assim, é alguma coisa que E aí eu falo, e aí é até legal o livro, porque no livro tem muita crítica social também, tá? O livro ele traz muita crítica social, porque o futebol é a identidade do brasileiro, tá? E a identidade do brasileiro não é a primeira divisão. A identidade do brasileiro é a terceira, a quarta divisão. São todas aquelas dificuldades que são envolvidas nessas competições. Então o livro, ele traz isso também a reboque. Ele vai fazer um planejamento do que é a nossa sociedade. Então, nada mais correto, tá, do que um presidente estar com a sua torcida, né, e não se separando, e não se segregando, não numa tribuna de honra, não ali junto com a torcida, né, e comendo aquele pratão ali de mocotó, né, e tipo assim, literalmente se misturando, né, com a massa. Então isso, na verdade, não é só o reflexo do futebol brasileiro, né? Porque a maioria desses jogadores, eles recebem muito pouco, né, como a maioria dos brasileiros. Então, na verdade, o livro ele tem também uma crítica social muito forte, entendeu? Nesse sentido de dar identidade, né, do futebol brasileiro, da terceira, da quarta divisão, para a nossa realidade social. Que mostra a realidade de fato, porque a realidade da elite é completamente diferente, né? A elite do futebol. Completamente diferente. Ô Guilherme, sim, só pegando um gancho aí do Kleber aí, se você me permitir, o que acontece? Por a gente estar... eu joguei futebol pelo clube, tá? Joguei futebol, fui um dos jogadores bem badalado da cidade. E me tornei presidente muito cedo, com 35 anos, eu fui presidente pela primeira vez no clube. E fiquei durante um período de 5 anos, onde o futebol só era amador ainda. Então eu vivenciei tudo isso, torcida, tá junto com jogadores, resenhas. Então eu só posso te falar que eu sou um presidente que eu não vivi nada de elite e nem pretendo viver, não. Eu vou viver sempre desse jeito. Hoje eu recebi uma mensagem legal, cara, de um cara que passou por aqui, até morador da nossa cidade, mas jogou em vários clubes grandes, Vasco, Fluminense, Macaé, o Kleber sabe que é o Miguel, né? Conhece o Miguel, que joga na América, né? Então, quer dizer, ele me chama de pai até hoje, pô. Eu com pouca idade, ele me chama de pai. Ele conseguiu ver em mim realmente um pai, aquele cara que estava perto dele para a hora que ele precisasse, não pelo dinheiro, para a hora que precisasse, família, eu estava do lado dele e você assim sempre. Independente se hoje eu estou na Série B2 ou se amanhã ou depois eu esteja na série A. Entendeu? O telefone está querendo acabar a carga. Mas segue aí. Sim, legal essa relação, legal. Aí, você falou aí também, Kleber, sobre a questão do WO, né? Por que essa questão do WO assim é tão recorrente? Na verdade, o que eu notei, né, em alguns clubes, não é o caso do Magiense, tá? Em alguns clubes que eu notei, é uma falta de estruturação muito grande. Então, tipo assim,
no primeiro jogo que eu fiz, que foi o Juventus Carapebus, né? Eu sentei do lado de um jogador que o cara tinha enfrentado 3 dias de viagem